desbravadores são meninos e meninas com idade entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor ou religião. Reúnem-se uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Vibram com atividades ao ar livre, gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas e de cuidar do meio ambiente. Demonstram habilidade com a disciplina através da Ordem Unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Combatem também o uso do fumo, do álcool e drogas. Trabalham em equipe procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam também socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem, procuram desenvolver o amor a Deus e à pátria. Além disso, fazem muitos amigos. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países e existe oficialmente desde 1950 como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Participe conosco deste movimento que tira da diversidade o colorido da energia juvenil. Olá, boa tarde, você internauta, estamos mais uma vez juntos, você e o Clube Arca da Aliança. Hoje nós estamos aqui especialmente para o nosso concurso de oratória, com 12 desbravadores que estão aí desbravando os novos campos da oratória. E nós estamos muito gratos, porque você está aí. Não esqueça de dar aquela curtidinha, para nós sabermos que realmente vale a pena nós estarmos fazendo esse trabalho aqui com os nossos meninos. Obrigada porque você está aqui. Quero também agradecer os nossos irmãos que também estão aqui na nave da igreja. Pedimos apenas um pouco de silêncio para que o nosso áudio aqui com os nossos amigos que estão nos acompanhando via internet possam compreender todo o conteúdo aqui da nossa programação. No mais, sejam todos muito bem-vindos e aguarde, porque agora vamos começar o nosso culto do concurso de oratória Clube Arca da Aliança. Nesse momento nós iremos orar. Peço agora que vocês fechem os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, graças te damos por mais este dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por estar aqui na tua casa, fazendo a tua obra. Que eu possa abençoar agora essa tarde do concurso de oração, concurso de pregação, que possa ser uma bênção, ó Deus. Que essa pregação possa chegar à casa das pessoas. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, está no coração de quem já conhece
conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aqui. Já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Agora, para o nosso concurso de jurados, nós vamos anunciar a entrada dos jurados, tá? Primeiro jurado, Alan Alves, distrito 2ª Região, Igreja Cidade de Deus. Escolhido poder pra Bem-vindo, levar Alan. ao mundo o seu amor, levar o evangelho da paz. Próximo jurado é o Bruno Silva, distrito 24ª Região, Igreja Nova Jerusalém. Seja bem-vindo, Bruno. Testemunhar de Cristo vou falar. Próximo jurado, William Silva, distrito 2ª Região, Igreja Moção 2. Bem-vindo. Vai sua luz em mim brilhar. Para o nosso critério de avaliação, a gente tem algumas séries que eu vou os jurados já avaliaram lá fora. Domínio do assunto, tempo máximo para cada pregação é de 10 minutos. Então esse é o critério de avaliação, tá? Que os jurados vão estar avaliando. Desse dia chega, enquanto ele não vem, serei puro, bondoso e leal. Muito bem, e eu estou aqui para anunciar Eu vou o testemunhar de do Cristo nosso vou concurso falar. oratório. Vai sua Essa luz tarde em mim ele começa com a sua mensagem tão especial. O tema Tudo por Ele, Augusto. Desbravador eu sou. Do exército de Jesus, meu general. Primeiramente, boa tarde. Desbravador eu Eu sou. sou o Desbravador Augusto, tenho 10 anos e sou da unidade Olhos. Do exército de Jesus, meu general. O tema que eu vou falar hoje é Tudo por Deus. Vou falar sobre a história de 3 jovens que fizeram tudo por Deus e colocaram tudo por Deus. E fizeram tudo que Deus mandou. Eles fizeram isso mesmo sabendo que podiam morrer. Mas antes de obrigado, muito obrigado por mais um dia, abençoe a casa de nós e abençoe os próximos desbravadores que irão pregar e nós nos abençoamos aqui por seu alcance. Vou falar sobre sagrada amizade adquirida. Na boca do meu jovem, ele teve um sonho. E Daniel interpretou em sonho. E no sonho do rei havia uma estátua. Uma estátua com 5 minérios que representava a história do mundo. Então o rei Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro para adoração para si. Então, a pessoa que não se curvasse para aquela estátua ia morrer na fornalha.
aqueles 3 jovens, eles não se curvaram para aquela estátua. Então o rei mandou jogar aqueles 3 jovens na fornalha. Mas mesmo ele arriscando suas vidas, no fim, eles ainda foram fiéis a Deus até o fim. Mas o rei deu a segunda chance para eles. O rei fez isso através da música. Mas mesmo assim não funcionou. E aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha. Então, eles foram jogados entre as chamas. E quando o rei olhou a fornalha, tinha uma 4ª pessoa semelhante a um Deus. Aquele era Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, a história da província de Dora se repete na vida de muitas pessoas através das provações. Desbravadores mantêm-se fielmente que possamos ser uma brasa viva, o exército do Senhor. Honrando seus ideais e não se curvando para as tentações deste mundo. Hoje o chamado de Deus é para você. Quer você dar tudo para Ele? Quer você dar tudo para Ele? Agora vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por um dia. Abençoe cada um de nós. E abençoe o próximo desbravador que irá pregar. Que nós possamos sair daqui com segurança. Eu peço em nome de Jesus, amém. Quero aí parabenizar o desbravador Augusto, né? O primeiro desbravador aqui a estrear aqui a oratória. Parabéns, Augusto, você foi muito guerreiro de vir aqui à frente, né? A gente estava ali se segurando, né? Vontade de vir aqui tirar ele. Mas parabéns mesmo, Augusto, tá? E agora quero convidar a desbravadora Clara. Maranata! Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor e a você que está nos assistindo. Meu nome é Clara, eu tenho 11 anos, sou do Clube Arca da Aliança e da Unidade JASP. O tema da minha pregação de hoje é sobre a grande prova de Abraão. Peço que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 22. Amém? Curvemos nossas fontes para orarmos. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um dia que você nos dá hoje, por mais uma pregação, Senhor.
possa me usar agora com o teu Espírito Santo, possa tirar todo esse nervosismo dentro de mim. Eu lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali edificou Abraão o altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Como podemos ver, Deus pôs à prova Abraão. Lhe pediu para que levasse seu filho, o filho que ele amava, o único filho, ao monte de Moriá, para ali o sacrificar para Deus. Um ponto que eu achei muito interessante foi que Isaque foi fiel, ao ponto de saber que ele seria morto naquele momento pelo seu próprio pai. Que possamos ser como Abraão e Isaque, fazer tudo por ele. Que eu, que você, que nós possamos ser como Abraão. Peço que agora que vocês abram sua Bíblia em Romanos 11, 36. Que diz assim: Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória é eternamente. Amém? Eu tenho aprendido com Deus que não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Não é na minha vontade, é a dele. Não é sobre mim, é sobre ele. Que possamos fazer tudo por ele, apesar de qualquer coisa. Sempre devemos lembrar que Deus estará conosco, apesar de qualquer coisa. Só devemos confiar. Que possamos levar conosco para o resto de nossas vidas. Neste momento, peço que você que está em casa fique de pé, e as pessoas que estão aqui na igreja também. Que nós possamos orar. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais uma pregação. Possa abençoar o próximo desbravador que irá vir, e que ele possa ser usado pelo Teu Espírito Santo. Eu lhe agradeço por tudo. Que nós possamos ser como Abraão e como Isaque, apesar de qualquer coisa, porque sempre devemos lembrar que sempre estaremos fazendo as coisas para Ti e não para os homens. Eu lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Maranata, tenham todos uma boa tarde. Chamar a Daiane. Boa tarde. Feliz sábado. Meu nome é Daiana, eu
eu tenho 10 anos, sou do Clube Arca da Aliança e a minha unidade é a JASP. A mensagem que eu vim trazer hoje é no tema Tudo por Ele. Mas antes de abrirmos a palavra para ouvirmos a palavra de Deus, eu peço aos irmãos que curvem suas frontes para podermos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um sábado que estamos concedendo, por essa tarde, que venha abençoar todos os pregadores que irão falar sobre a sua mensagem. Nos abençoe, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Em um mundo onde a sociedade relativiza a maior parte das coisas, escolhas e posições, onde a polarização em vários assuntos é marcante, mas ao mesmo tempo existe uma gritante defesa da tolerância e desprezo pelos absolutos. Encontro Deus que é absoluto com declarações absolutas, e seu caráter sem dúvida confirma. Em 2020, o tema escolhido para nortear a vida é Tudo por Ele. Eu peço ao irmão que abra sua Bíblia e leia para mim em Romanos 11:36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, pois reputados como ovelhas para o matadouro. Em Romanos 11:36 está descrevendo assim: devemos compreender que tudo devemos ao Senhor, e para Ele são todas as coisas, sonhos, estilo de vida e, sobretudo, o cumprimento da missão que Ele nos deu. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que significa tudo por Ele? Alguém sabe? Pode falar? Você quer saber o que é para mim tudo por Ele? Tudo por Ele é quando você faz tudo por Jesus. Ele deu a vida dele por nós. Então, nós devemos fazer tudo por Ele. Tudo que tiver ao nosso alcance, pois Ele merece isso e muito mais. Amém. Se Jesus é tudo para mim e para você, serei e farei tudo por Ele. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais essa tarde. Que o Senhor possa colocar a sua mão sobre o próximo desbravador que irá repartir sobre a sua mensagem. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos que estão aqui na igreja, boa tarde aos jurados e boa tarde você que está assistindo a live. Eu me chamo Emanuel, eu tenho 15 anos e sou da unidade Leão de Judá. Como nós sabemos, o tema é Tudo por Ele. E eu vou estar falando sobre um personagem da Bíblia, que é Pedro, um dos discípulos de Jesus. Eu vou estar falando sobre a vida dele em 3 tópicos e relacionando com o tema Tudo por Ele. Para começar a minha oratória, eu vou começar falando dos 3 pontos importantes. O primeiro ponto é o chamado de Pedro. Ali foi o primeiro contato de Pedro com Jesus, onde ele se viu pela primeira vez. Estava passando Jesus pelo lago Genezaré e, rodeando ele, estavam as multidões que queriam ouvir falar de Deus e os seus ensinamentos. E lá no porto do lago, estavam 2 barcos que acabavam de chegar de uma noite de pesca mal sucedida e estavam levando suas redes.
Então Jesus pegou, aproximou-se e entrou em um dos barcos, que era o barco de Simão Pedro, e pediu que Pedro afastasse um pouco da praia. Pedro afastou e Jesus começou a falar sobre os seus ensinamentos, sobre Deus e até sobre o barco. Depois que ele terminou de falar sobre o barco, ele pediu que Pedro fosse mais longe do rio. Pedro foi até um certo ponto. Então Jesus falou para Pedro: Pedro, jogue sua rede no lago. E Pedro pegou e falou assim para Jesus: mas Senhor, eu passei a noite pescando e eu não consegui pegar nada. Mas ele viu que quem estava falando com ele era o mestre. Então ele obedeceu e falou: Senhor, já que eu sei o que está falando, eu vou fazer. Ele pegou e jogou a rede no mar. Para ele, eu acho que ele pensava que ele não ia conseguir pegar nada. Mas ele teve uma surpresa. Ele percebeu que essa rede começou a encher de peixes. E mais peixes vindo. Foram tantos peixes que a sua rede começou a rasgar. E ele teve até que pedir ajuda dos seus outros parceiros que estavam do outro lado. Os dois barcos encheram tanto que quase chegaram a virar os barcos. Pedro percebeu que aquilo não se tratava de uma coisa comum, que aquilo era um milagre. Então ele pegou, prostou-se, ajoelhou-se diante do mestre, abaixou a cabeça e disse: Senhor, eu não sou digno da sua presença, nem digno desse milagre. Jesus pegou e falou para Pedro: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Naquele momento, aquelas palavras que Jesus disse para Pedro foi um chamado para a vida de Pedro. E no verso de Lucas, capítulo 5, verso 11, diz que Pedro deixou tudo que ele tinha quando chegou na praia, seus peixes, o barco e a rede, e seguiu ao mestre. Agora eu quero destacar um ponto importante. Corrigindo, eu quero ir para o segundo tópico, que é a tentação e a queda de Pedro. No livro de João, capítulo 13, verso 36 e 37, Pedro fala que quer seguir a Jesus aonde Jesus for. E Jesus falou: para onde eu vou agora, você não pode ir. Quem sabe mais tarde. Mas Pedro pegou e insistiu que queria ir com Jesus. E ainda acrescentou dizendo que daria a vida por Jesus. Jesus pegou e falou: você dará a vida por mim? Eu te digo que você me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Sabe, Pedro ele era alguém seguro. Ele tinha medo das coisas. Ele falava as coisas no momento. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, do nosso coração e da nossa mente, sabia que Pedro não estava preparado para segui-lo. E agora eu gostaria de contar uma ilustração que eu vou comparar com a história de Pedro e Jesus. A ilustração é a seguinte: num cenário de almoço estava o seu pai e o seu filho sentados. E eles começaram a bater um papo, sabe, de pai e filho. E o seu filho perguntou: pai, você pode me dar um carro? E o pai dele pegou e falou: claro, filho, eu posso dar um carro para você. Mas o seu filho falou para o seu pai: pai, mas eu quero um carro de verdade. O pai dele riu, né, assim, falou: filho, mas você não pode ter um carro de verdade. Você só tem 14 anos. Mas o filho dele continuou insistindo: mas pai, eu quero esse carro. E o pai dele falou: filho, nesse exato momento você não pode ter esse carro. Primeiro que você só tem 14 anos. Segundo que você vai ter que crescer, terá 18 anos e tirar sua carteira. Não é o momento agora para você ter um carro. E o filho, meio assim, meio triste, entendeu o que o pai dele queria dizer. Eu comparo o filho com Pedro, afoito, né, querendo logo aquilo. O filho queria tanto aquele carro e Pedro queria seguir Jesus de qualquer forma. E comparo o pai a Jesus, que sabia que aquele não era o momento exato para aquilo acontecer. Agora, e como nós sabemos, aconteceu o que Jesus falou. Pedro negou Jesus 3 vezes.
mas ele percebeu que ele tinha feito foi horrível e foi errado. Então ele se arrependeu e disse: de agora em diante eu vou ter uma transformação completa da minha vida. Agora eu gostaria de ir para o último tópico, que é a transformação de Pedro. O verso se encontra em João, capítulo 21 e versículo 17, onde Jesus pergunta para Pedro pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro entristece-se e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, Jesus falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E eu penso que Pedro, naquele momento, realmente estava transformado. Realmente ele tinha o Espírito Santo em sua vida. Antes ele era um covarde, mas agora ele estava transformado. E ele estava determinado a seguir a Jesus até o fim. Nos nossos dias de hoje, nós recebemos o chamado de Cristo Jesus. E o primeiro passo é aceitar aceitar o chamado. Depois vamos ter aflições, vamos sofrer bastante. Mas eu te digo uma coisa: Jesus vai estar com você. E para nós sermos capazes de dar tudo por Ele, é preciso uma transformação. Porque é muito fácil a gente vestir a camisa tudo por Ele, a camisa do Caleb, a camisa dos jovens, vir para a igreja, fazer um status completo daquilo que as pessoas veem e falam: nossa, aquilo é uma pessoa de Deus. Mas assim como Pedro, se nós não tivermos uma transformação, nada vai adiantar. Nós não vamos conseguir até o fim, não vamos morrer por Ele. A mensagem que eu quero deixar nessa tarde, você que está aí, vocês que estão aqui, os jurados, é que para darmos tudo por Jesus, tudo por Ele, é necessário uma transformação do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou orar para vocês. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor que conhece todas as coisas, nesse momento que o Senhor transforma nossa vida, que a gente não seja mais o que era antes, e que nós possamos ser que nem Pedro, que pegou, te seguiu e foi sincero no caminho dele. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, sermões maravilhosos, poderosos aí, né? Nossos meninos têm então apresentado aí para nós, e você é o nosso convidado especial que está aí conosco. Nesse momento nós teremos uma mensagem musical justamente com os componentes deste clube, né? E esse grupo é conhecido como os Arautos do Paraíso, perdão aí. Então, eu vou receber os meninos aqui, Arautos do Paraíso, para uma mensagem musical. Desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que conheceu e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu.
do seu querer. Hoje sei quem sou e também quem for. Vivo no amor que me resgatou, meu coração, Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo no céu, Cristo vive em mim. Já se foi, vivo agora. O Senhor do Senhor. Se o pecado me chamar, se Ele me chamar, insistir em convidar, eu direi, morri pro mundo. Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se Ele me chamar, insistir em convidar, eu direi, morri pro mundo. Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Amém. Boa tarde, Maranata, feliz sábado. Bom, meu nome é Jacene Loli, tenho 13 anos, sou capitã da unidade Safira. Oi. Em um mundo onde a sociedade relativiza a maior parte das coisas, escolhas e posições, onde a polarização em vários assuntos é marcante, mas ao mesmo tempo existe uma gritante defesa da tolerância e desprezo pelos absolutos, mas mesmo assim contra um Deus com declarações absolutas também. E seu caráter sem dúvida o confirma, assim como diz na Bíblia, em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim também em Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas, e dele, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Nesse sermão, quero levar a todos a mensagem, a compreender que tudo devemos ao Senhor, e que para ele são todas as coisas, sonhos, estilos de vida e, sobretudo, o cumprimento da missão que ele nos deu. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, eu te agradeço por estar aqui me dando essa oportunidade de estar falando um pouco sobre Ti. Abençoe a cada um de nós, nos dê saúde e sabedoria para que possamos aprender mais sobre a Tua palavra. Abençoe o próximo desbravador que irá pregar
E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meu nome é Letícia, tenho 11 anos e sou da Unidade Safira. E hoje eu vou pregar sobre o tema Tudo por Ele. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Romanos 11:36. Mas antes de nós lermos, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais sábado que você nos concede, obrigada por ter nos trazido segurança em sua casa. Pai, que você possa me ajudar a falar sobre a sua palavra e a cada desbravador aqui também. Obrigado por tudo, só tenho que te agradecer, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Na Bíblia a gente tem vários personagens que fizeram tudo por ele. Dedicaram sua vida a ele. Um desses exemplos temos o jovem Daniel. Ele foi um jovem inspirado na sua visão espiritual, fé e oração. Ezequiel disse que aqueles que fossem igual a Daniel seriam salvos. Daniel, ele foi levado como cativeiro, não como escravo, mas sim como nobre. Ele fez parte da nobreza da Babilônia e foi governador de uma província da Babilônia. No capítulo 1 do livro de Daniel, vemos que esses 3 jovens foram levados à Babilônia ao Palácio Real para aprender a cultura e a linguagem dos caldeus. Daniel e seus 3 companheiros deveriam ser treinados por 3 anos. Mas eles tinham a firme determinação de não se deixar influenciar pelo ambiente da Babilônia. O ambiente ali era totalmente diferente do que eles viviam. Mas o coração deles permaneceu constante e imutável com o Senhor. E continuaram vivendo segundo Deus havia determinado. E você, jovem, tem deixado o mundo te dominar? Ou tem sido um jovem decidido por Cristo? No versículo 5, lemos: determinou já o rei raça diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, o que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais agiria diante do rei. No versículo 8, lemos: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Aqui a gente fala sobre a história quando Daniel ele foi levado como cativeiro para a Babilônia. E com isso, o rei ali, como ele foi levado como nobre, o rei ele queria que ele aprendesse a cultura e a linguagem dos caldeus. E com isso, ele também deveria comer as comidas de lá. Mas Daniel sabia que aquilo não ia agradar ao Senhor. E também que aquilo não ia fazer eles ficarem fortes e saudáveis. E com isso, ele falou para o chefe dos eunucos que ele queria comer legumes e apenas beber água. E no princípio, o chefe dos eunucos duvidou da aparência de Daniel, porque eles iam comer tanta pouca coisa. E assim, Daniel falou para o chefe dos eunucos que durante 10 dias era para ele observar ele e seus 3 amigos. Assim, ele viria a aparência daqueles que comeram as finas iguarias do rei e apenas eles que comeram legumes e beberam água. Assim, o eunuco veria a aparência deles e dos jovens que comeram das finas iguarias do rei. Daniel e seus companheiros eram fortes, e nós devemos ser fortes igual a eles. Uma das características de Daniel era a fidelidade. A sua fidelidade a Deus expunha várias perseguições, como vemos nestes versos. Daniel 6:1. Os inimigos de Daniel vieram que uma das maneiras de derrotar Daniel era usar sua fidelidade a Deus, pois ele era fiel. A palavra fiel nesse texto significa amar, que no hebraico significa fiel ou permanecer firme. Uma das maneiras de acabar com Daniel era incitá-lo a ser fiel a Deus. Desobedecer a um decreto real. Por isso, fizeram que o rei fizesse um decreto que não podia orar a nenhum outro Deus, apenas ao rei. Pois sabia que Daniel não obedeceria ao dito real, pois ele era fiel a Deus. Mas mesmo que isso custasse a sua vida, não podemos esquecer que a seguir, Deus tem vida de renúncias. Jesus disse que quem achar a sua vida a pertencê-la, que todavia perder a vida por minha causa, achará. Isso vai estar lá em Mateus 10:39. Agora eu vou citar algumas decisões que nós devemos escolher no nosso dia a dia.
Se o patrão pedir para mentir no emprego, eu minto para continuar no emprego, ou eu perco meu emprego sendo fiel a Deus? Eu vivo uma vida dupla, indo para a balada para agradar meus amigos do mundo, ou eu perco a amizade dos meus amigos mundanos para agradar a Deus. Colo numa prova para passar na matéria, ou eu perco o ano honrando a Deus, não colando na prova. Daniel era um exemplo de fidelidade a Deus. Ele amava a Deus mais do que sua própria vida. As suas escolhas sempre avisavam honrar a Deus, mesmo que fosse condenado à morte. Aqueles que são fiéis a Deus têm uma herança eterna, e aqueles que são fiéis ao mundo, ao diabo e à carne receberão o castigo eterno. Qual é a sua escolha? Compreender que tudo devemos ao Senhor e que para Ele são todas as coisas, sonho, estilo de vida, sobretudo o cumprimento da missão que Ele nos deu. Nos absolutos de Deus que fez e faz por nós. Decidimos hoje ser absolutamente dele e para Ele. Se Jesus é tudo para mim, eu serei e farei tudo por Ele. Que hoje nós possamos tomar e escolher a decisão que Daniel escolheu, ser tudo por Ele. E com isso, eu convido a cada irmão para nós orarmos. Senhor, muito obrigada por cada um de nós estar aqui. E que o Senhor também possa nos ajudar a cada dia a gente ser e fazer tudo por Ti. Obrigada por tudo, nos abençoe. E também que o Senhor possa ajudar a cada desbravador que venha pregar e falar sobre a Sua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oi, som. Boa tarde, feliz sábado a todos. Como vocês puderam ver na tela, me chamo Luiz Emanuel, tenho 15 anos, sou da unidade Leão de Judá. E eu sinceramente não sei dizer qual é o mais difícil, é pregar com a igreja cheia ou com a câmera te gravando ao vivo. Vamos lá, né? Eu vou falar sobre Jó. Eu quero que todos abram suas Bíblias em Jó, capítulo 1, a partir do verso 5. Quem achou, amém. Quem não achou vai ficar na misericórdia, porque eu só tenho 10 minutos, minha gente. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra o Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal. Acho que todo mundo que foi elogiado deve ter sentido bem. Imagine ser elogiado por Deus, né? Vamos pular agora para o verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e as jumentas passearam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos,
deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falando, ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me citasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto ao homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em Cisa, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Vamos agora para o versículo 13. 13 não, para o capítulo 3. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que me disse: foi concedido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Vamos agora para o capítulo 42, a partir do verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Agora, voltando um pouco para o capítulo 19, o verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Agora eu pergunto a vocês: até que ponto você iria para provar sua fé? O que você seria capaz de sacrificar por amor a Cristo? Ele deu seu único filho
para que hoje você pudesse viver. Porque, de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ele faz de tudo por você, mas muitas das vezes você não consegue nem tirar 5 minutos do seu tempo para Ele. Será que realmente você seria capaz de fazer tudo por Ele? Jó perdeu tudo o que tinha e ainda assim o adorou. E você? Será que realmente você é capaz de dar ou de fazer tudo por Ele? Nesse momento, vamos fazer uma oração. Enquanto isso, eu quero que você pense no tempo em que você tem dado a Deus. Na última vez em que você entregou um folheto ou falou do amor de Cristo a alguém. E converse com Deus sobre o seu estado hoje. Oremos. Senhor, te agradecemos por mais um sábado, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pelo fôlego de vida, pela nossa família, pela saúde que o Senhor tem nos dado e nunca nos deixou faltar. Venha estar com os pregadores a seguir. Amém. Muito bem, nós podemos ver aí que temos oradores natos, né, no nosso clube de desbravadores Arca da Aliança. E vamos continuar então com os nossos oradores. Eu quero chamar nesse momento a Milena. Venha, Milena. Boa tarde. Bom, eu acho que você já conhece a história de Paulo, né? Um missionário, um pregador, foi uma das maiores mentes que pisou na terra. Bom, mas antes disso tudo, ele era um perseguidor de cristão. Bom, certo dia, quando ele estava indo em direção a Damasco, né? Para Damasco, uma luz muito forte veio e disse: por que tu me persegues? O Paulo, em seguida, respondeu: quem és tu, Senhor? Então, Jesus, né, Deus, respondeu: o Senhor que tu tantos persegues. Depois disso, tudo ocorreu, né? Ele ficou cego quando ele olhou para a luz. Então, veio Ananias e curou a sua cegueira. E tudo que ocorreu lá, que ele escutou, que ele viu e tal, Deus falou que o homem o Senhor que tu tantos persegues. Então, ele viu lá que Deus falou para ele que ele estava perseguindo, né? Então, ele começou a pregar, começou a espalhar a mensagem de Deus para as pessoas. Ele foi um dos caras que mais conseguiu muitas pessoas em pouco tempo do seu evangelismo que ele estava pregando para as pessoas. Bom, acabou isso. Quando ele estava pregando, tinha pessoas, claro, que ficavam falando: mas não era o judeu que ficava perseguindo os cristãos? Teve até que ele foi quase apedrejado até a morte. Então, aí, ele... Bom, depois disso, ele começou a pregar e tal, até que ele foi preso, ficou numa prisãozinha de lá, e... A última carta que ele escreveu quando estava ainda na prisão foi em 2 Timóteo 4, que eu vou falar aqui, 16 a 17, que ele falou: no meu primeiro julgamento, ninguém veio aqui falar em minha defesa, mas ele sempre sabia que Deus estava com ele. Bom, então... ele sabia que Deus estava com ele e estava dando força para ele. E ele falou que não ia botar em conta
não ia guardar mágoa porque o seu objetivo, que era pregar, já tinha sido cumprido. Então, bom, até que o cara veio e falou, saia da cela, e ele cortou o negócio que estava segurando ele e falou. E cortou com a espada romana, cortou a sua cabeça, assim, ele morreu. Bom, então, o negócio que eu quero falar aqui é sobre... Bom, se nós quisermos que a nossa igreja cresça mais, fique com pessoas, que mesmo com o que a gente fez no passado, ou das frustrações que as pessoas vão ter, a gente sempre chega com as pessoas, porque Deus faz tantas coisas por nós, o que custa a gente pregar a palavra dele para as outras pessoas. Foi isso a minha pregação. Bom, eu vou terminar com a oração. Oremos. Senhor, muito obrigada por estar aqui pregando. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui. E amém. Boa tarde, feliz sábado a todos. Que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Bom, eu sou o Melrick, eu tenho 14 anos e hoje eu vou falar sobre a história de Sansão. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes 13. Mas antes de lermos, feche seus olhos para que nós possamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter concedido a sua palavra hoje. Muito obrigado por todos que estão assistindo nas suas casas, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer e enviar seu Santo Espírito para que ela possa entender a tua palavra, Senhor. O Senhor venha ficar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o verso 13. O verso 3. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberá e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça dele não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Desde o ventre de sua mãe, ele começará a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Alguém sabe o que quer dizer nazireu? Nazireu quer dizer consagrado. Então, nós devemos ser consagrados como Sansão foi, desde o ventre de sua mãe. E ele teve muitas ações, como ele derrubou mais de 1000 homens só com o osso na mão. Por quê? Porque ele confiava em Deus. E ele teve muitos erros também, não obedecia a seus pais, mas nós devemos ser ao contrário, nós devemos obedecer a Deus. Eu queria falar aqui 2 mandamentos, que se a gente seguir só 2 mandamentos, a gente guarda todos os restos. Se a gente obedecer, honrar o pai e a mãe e guardar o sábado, eu não creio que seu pai mande se roubar, não creio que ele vai mandar você furtar, você adulterar. Se a gente guardar o sábado, a gente não vai cometer nenhum desses outros pecados. Então, que nós venhamos ser consagrados, igual outros personagens foram, Sansão, Daniel e vários outros. E que nós venhamos ser tudo por ele, assim como Sansão foi. Ele pode ter se descuidado, ele pode ter errado, mas no final ele pediu perdão a Deus. E Deus concebeu a força e ele conseguiu vencer os filisteus de novo. Então, que nós venhamos ser tudo por ele, assim como Sansão foi. Ele foi forte, corajoso, mas o principal, ele confiou em Deus. E
ele confiou acima de tudo, porque se ele não tivesse confiado, ele não teria derrubado aqueles filisteus, ele não teria toda aquela força, porque Deus é Deus e nós devemos fazer tudo por ele. Amém. Que agora nós venhamos orar para que os próximos, o Espírito Santo venha estar com eles. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por essa tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha ficar com o próximo, Senhor, que o Senhor venha enviar seu Santo Espírito para que eles venham entender a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde a todos. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 29. Convido vocês a fecharem seus olhos para orarmos. Senhor Deus, amado Pai, agora que vamos ler essa santa palavra, ilumine a mente de cada um e a minha. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Aqui nesse texto fala sobre Levi, mais conhecido como Mateus. Ele era um coletor de impostos e tipo um fiscal. A sua classe não era bem vista, pois eles eram considerados corruptos, traidores e impiedosos. E Jesus passou, viu, chamou e ele foi. Será que podemos aprender alguma coisa com este coletor de impostos? Aqui no versículo 27 diz que Mateus tinha um bom emprego e seria loucura deixar isto de lado. Aqui no versículo 29 diz que ele tinha uma boa situação financeira. Ele até ofereceu um banquete. Não tinha preocupações com dívidas, possuía uma casa própria e tinha também vários amigos. Mateus tinha muitas coisas boas, então por que ele seguiu Jesus? Diante de sua situação, era muito difícil para Mateus largar tudo e seguir aquele desconhecido, a não ser que ele já houvesse visto que Jesus podia ser o Messias. Antes de chamá-lo, Jesus havia operado os milagres em Cafarnaum, curado enfermos, acalmado uma tempestade, expulsado demônios, patrocinado a pesca maravilhosa, e os sinais e prodígios que Jesus realizara estavam certamente sendo comentados. Então, o que Jesus quis dizer com segue-me? Que o pior e mais vil pecador convertido pode ser usado por ele, que no reino dele há lugar para pessoas de todas as camadas sociais, que ser discípulo requer uma decisão imediata. Jesus não deu tempo para pensar e Mateus atendeu imediatamente ao convite. Que para seguir Jesus, devemos tê-lo como prioridade na nossa vida, ter a disposição de deixar tudo por ele. A posição social, nossos bens materiais, comportamento inadequado e a prática do pecado. Agora vamos fazer uma correlação entre Jesus e você. Hoje, Jesus, vivo e ressurreto, deseja fazer novos discípulos, homens e mulheres, jovens ou velhos, ricos ou pobres, intelectuais ou simples, pessoas corretas ou aquelas que estão, de algum modo, envolvidas com práticas pecaminosas. Ele chama você, como estiver, onde estiver. Como Mateus, você também sente que tudo que você tem ou faz não preenche o seu coração. Como Mateus, você também deve agora tomar uma decisão.
Coloque Jesus como prioridade em sua vida e siga-o. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por essa oportunidade de falar da Tua palavra. Abençoe essas pessoas que ouviram a mensagem. Que assim como Mateus, possamos esvaziar nossa vida e colocar os seus planos em primeiro lugar. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Um feliz sábado, né? Acho que ainda é sábado, né? Que vocês todos sejam bem-vindos, as pessoas que estão aqui na nave da igreja e as pessoas que estão nos acompanhando online também, né? Eu me chamo Sulamita Martins e eu tenho 15 anos de idade. E o tema da mensagem que eu trouxe nessa tarde é Tudo por Ele. Para iniciarmos, eu queria ler um verso que está no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Antes da gente ler, eu queria fazer uma breve oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por mais esse tardar de sábado, né? Que o Senhor venha me abençoar para que eu possa falar mais do Teu amor. São as bênçãos que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O verso de Romanos 11, 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Bom, a gente sabe que Deus, né, nosso Criador, Ele fez e faz coisas maravilhosas em nossas vidas. E nesse verso especificamente fala que tudo que a gente vem a fazer, nossos planos, nosso estilo de vida, falar do Evangelho, seja tudo por Ele. E a gente pode até se perguntar, será que eu consigo? Ou será que já teve algum personagem, né, assim, da Bíblia que já conseguiu fazer? E eu digo que sim, né, porque se a gente for analisar na Bíblia, tem vários personagens que fizeram tudo por Deus. E eu vou falar sobre um personagem que é Abraão. Abraão, não é à toa, né, que ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé. E se perguntavam, mas que fé era essa, né, que Abraão tinha? Só que se a gente for ver lá no livro de Romanos, fala que a fé, ela vem do ouvir da palavra de Deus. E quando Abraão ouvia a voz de Deus, mais aquela fé era aumentada. E quando E a voz de Deus se tornou base na vida de Abraão. E ele confiava nas suas promessas. E Abraão, Deus, né, mandou ele sair do meio, né, de onde ele vivia, da sua parentela, para ir para um lugar distante, né, a terra prometida, que foi para... Bom, Deus, né, queria provar se Abraão era fiel mesmo, né, e deve ter sido difícil porque Abraão tinha que sair, né, do meio de seus parentes para sair para um lugar totalmente diferente. E meio que se a gente for falar assim nos tempos de hoje, né, se Deus nos mandasse ir para algum lugar seria fácil, porque já tem vários meios de transporte que nos levariam, né. Só que no tempo de Abraão não, no tempo de Abraão seria... eles andavam, né, ficavam andando bastante, tinham jumentos, né, e... Bom, imagino que não seja fácil, né, sair da sua área de conforto e ir para um lugar totalmente desconhecido como fez Abraão. Mas ele teve fé e foi. E uma outra prova de Abraão foi quando Deus lhe pediu para entregar seu filho Isaque. Abraão, né, como nós somos pecadores, e ele tinha sentimentos, é claro, né, tristeza, raiva, paixões, e
quando Jesus pediu para ele entregar o seu filho, eu acredito que ele ficou bem atordoado, né, a caminho, porque um pai, né, entregar o seu único filho, né, porque era o único filho de Abraão, e acredito que ele ficou esses dias bem atordoados, porque era o seu único filho. E quando chegou lá, foi no Monte Moriá, né, ele foi a caminho do Monte Moriá, e ele confiou nas promessas de Deus, né, como sempre. E quando chegou lá, Deus falou que não era preciso, que ele não teria que entregar seu filho. Eu acredito que nessa hora Abraão ficou muito alegre, né, porque Isaac é seu único filho. Mas ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para provar sua fé, que Deus mandou ele matar seu filho, né? Ele queria saber mesmo se Abraão ia ter a coragem de fazer tudo por ele. Aí, que prova mais forte se pode dar de infinita compaixão e amor de Deus? Que até Deus mesmo, né? Deus conseguiu entregar o seu único filho, né, para nos salvar. Aí quem tem, né, essa coragem, né? Mas Abraão teve e ia entregar, né? Só que Deus falou que não era preciso, que já era uma prova de que ele era fiel. E como a gente não vai dar tudo por ele, né? Por Deus, como fez Abraão, né? Que saiu lá deixou a sua terra, né? E também iria entregar o seu único filho. E você está disposto a renunciar por ele? Porque se Jesus é tudo para mim, eu serei e farei tudo por ele. Amém? Que hoje eu e você sejamos tudo por ele. E para encerrar, eu queria fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, né? Que o Senhor venha nos abençoar. A outra pregadora, né, que vai vir, que ela possa sempre falar do teu amor e que a gente possa ir em segurança para casa e que a gente possa fazer tudo pelo Senhor. Isso é mesmo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Eita, Pai, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Estamos quase encerrando aí o nosso concurso de oratório com esses oradores que têm aí pregações carregadas de discursos intelectualizados. E agora, para concluir, finalizar, eu vou chamar a nossa última oradora. Preparada? Thaísa. Pode vir, Thaísa. Boa tarde, né? Quer dizer, quase boa noite, né? Mas boa tarde a todos que estão aqui e a vocês também que estão acompanhando a gente aí em casa. Bom, o tema de hoje que eu vou falar com vocês como acho que todos vocês já perceberam, é tudo por ele. E o verso-chave que eu vou falar vem Romanos 11, versículo 36. Mas antes da gente convidar vocês a abrir a Bíblia, vamos pedir a orientação de Deus. Senhor, muito obrigado por mais essa tarde, Senhor, estamos aqui na sua casa. Obrigado também por ter dado força e coragem para cada jovem que veio aqui nessa frente, Senhor, falar, porque não é fácil. Obrigado por tudo, me ajude aqui na frente, que eu peço em nome de Jesus, amém. Em Romanos 11, 36, como eu falei para vocês, Paulo fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Bom, nós temos grandes perguntas que são sempre questionadas assim na humanidade. Que as pessoas sempre questionam. Que são como: de onde viemos? Ou por que estamos aqui? Ou para onde iremos? São perguntas que nunca encontramos respostas. A maioria dessas pessoas. Mas essas pessoas não encontram respostas porque elas decidiram retirar Deus da sua vida. E lá em Salmo 53, verso 1,
Davi fala assim: porém, sem Deus, o ser humano jamais saberá a origem, o propósito e o destino eterno que o espera. Como nós abrimos em Romanos 11:36, lá há 3 declarações extraordinárias, falando como podemos nos apropriar para encontrar nossas próprias respostas. E a primeira declaração vem, porque dele. E em Gênesis 1, verso 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Salmos 24, verso 1, fala: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habita. Bom, o universo não surgiu do nada, porque do nada sai nada. Então, o universo tem um Criador, e o Criador é o seu dono, que é Deus. Em 1 Pedro 4, versículo 10, fala assim: nada do que eu tenho é meu, pois tudo é dele. Sou apenas um fiel despenseiro das coisas que ele me confiou. Essa gigantesca declaração que tudo é dele responde à pergunta que nós vimos aqui na frente, que é: de onde viemos? Tudo veio dele, então viemos dele. A segunda declaração, que é tudo é por ele, em Apocalipse 4, versículo 11, fala assim: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber glória, e honra e poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Tudo que a Trindade Santa criou foi por intermédio do Filho que criou. Sem ele, nada ia existir. E a vida não é obra do acaso. Sem Jesus não existiria nada. Eu acredito que eu e você não somos obra do acaso, ou um mero acidente, ou um descuido dos nossos pais. Por mais difícil que seja a nossa vida, o que importa é que estamos vivos. E neste termo de tudo é por meio dele, está incluído também a nossa salvação, que foi consumida e executada pelo próprio Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos ofereceu gratuitamente, por meio da fé. Já na terceira declaração de tudo é para ele, nós já vimos que tudo foi criado com um propósito, e revelar para nós quem é e como é Deus. Em Salmo 148, verso 2, Davi comenta assim: se os anjos não se cansam de admirá-lo. Bom, podemos imaginar que deve ser muito maravilhoso admirá-lo. Em João 14, verso 6, fala que Jesus morreu numa cruz para nos levar até o Pai. Mas eu me pergunto, será que Deus é vaidoso? Ou será que ele vive mostrando suas qualidades só para a gente admirá-lo? Ou será que Deus precisa ser adorado? Não, absolutamente não. Porque essa é uma ideia ridícula que o ser humano criou desde a antiguidade para poder ficar tendo que adorar esses deuses falsos dele. Pois o nosso Deus é o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia, ele é pleno, absoluto, completo. Ele não precisa de nada. Preste atenção nesse verso. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e a quem não há mudança nem sombra de variação. Eu penso que mesmo juntasse os anjos ou todos os seres vivos, até os salvos em Cristo, para adorá-lo, eu acho que isso não mudaria nada, não acrescentaria nada a ele. Até mesmo que os anjos e os seres vivos e os salvos em Cristo não quisessem adorá-lo, isso também não diminuiria nada nele. Por que então ele faz questão de se revelar a nós? Bom, para nos atrair a sua presença, visando um relacionamento. Deus é amor.
E o amor não deve ser imposto ou obrigado. Tem que ser conquistado. E ao se revelar a nós, ele tenta conquistar o nosso coração. E ele nos criou para viver com ele eternamente, tendo uma relação legítima de amor de pai e os seus filhos. E essa declaração que fala que tudo é para ele, o propósito final de tudo isso é o próprio Deus. E essa declaração responde à pergunta: por que estamos aqui? Para ter um relacionamento com ele. E também responde à última pergunta: para onde iremos? Os salvos por Cristo irão morar com ele eternamente. Esta grandiosa afirmação que tudo é dele, tudo por ele, para ele, responde para nós as mais antigas perguntas que são questionadas para a humanidade. Pois sabemos que Deus criou tudo por amor, para que tenhamos com ele um relacionamento de pai e filho. Portanto, para que eu e você possamos atingir esse relacionamento genuíno de pai e filho, nós temos que entender que tudo veio dele, foi feito por ele, e toda reverência, glória e adoração deve ser dirigida a ele, pois ele é eternamente. Queridos, de que agora em diante sejamos e faremos tudo por ele. Amém? Então, agora convido vocês a orar. Senhor, muito obrigado por me ajudar a vir aqui na frente, Senhor, a falar. Senhor, que cada um que estava aqui, Senhor, que ouviu essas pequenas palavras, Senhor, que toque no coração de cada um deles. Que nós sejamos tudo e faremos tudo por Senhor, porque o Senhor já fez muita coisa e sempre faz coisa por nós. Então, muito obrigado por tudo. Só peço em nome de Jesus. Amém. Ufa, que emoção, né? A gente aqui, ó, com o coração na mão, né, esperando essas pregações. Só de vir falar aqui a gente já treme. Agora imagina essas crianças, esses jovens desbravadores, né? E hoje, agora nesse momento, nós vamos fazer o sorteio com o pessoal da live que estão comentando aí, né, irmão? Isso mesmo, nós já estamos aqui com a lista dos nossos amigos aí que participaram aí, dando seu comentário, né, na nossa página da nosso Clube Arca da Aliança. Eu quero começar aqui com a Daiane Lima, né? O James Marialva, a Clice Barreto, a Hila Cristina, Marília Santo, a Rayane Amâncio, a Pamela Gomes, a Leane Lima, Larissa Castro, Vanessa Viana, Maria de Jesus Magalhães, que olha aí, veio de longe, veio de Maués, né? E a avó da Sara aí está conectada conosco aí na nossa página. Seja a Bianca Barbosa, né? A Larissa Lohana, Luana Souza e a Ellen Nascimento. Então você foi essas pessoas que participaram conosco. Ok, quero aqui agora chamar a nossa diretora desse clube, né? E ela traz inúmeros papéis e traz também o resultado desse concurso. Deixa eu chamar aqui a Adriele também, nossa diretora associada, tá? Agora a gente vai dar o resultado. Muito bem, eu recebi aqui a missão, né, de apresentar aqui para vocês o terceiro colocado nesse concurso, né? Foi uma disputa acirrada, né, jurados, né? Muito difícil, até porque tínhamos oradores aqui praticamente profissionais, né? E que souberam aqui se sobressair, dominando a palavra de Deus, apresentando aqui as boas novas. Mas eu sei que você não está interessado nisso, né? Você está interessado no resultado final deste concurso. E com 222 pontos. Olha só, né? Foi um ponto muito bom. Quero dizer para vocês que em terceiro lugar
nós temos aqui a desbravadora do gênero, né? Feminino, né? Então nós temos aqui a desbravadora Clara em terceiro lugar. Isso mesmo, Clara vibra aqui, né? Quero chamar aqui a Juliane para entregar, né? O brinde da nossa desbravadora, né? Clara, parabéns para você, né? Você tem sido uma desbravadora de destaque aí no clube, né? E nós ficamos felizes, né? Na verdade, todos vocês têm sido, né, uma bênção sem medida neste clube. Então, Clara, receba aí da nossa líder Juliane, né? Né? Que privilégio, né? Terceiro lugar. Parabéns, querida. E agora passo a vez a bola aqui para a nossa diretoria. Muito bem. Vamos dar continuidade. E em segundo lugar, ele usa lenço amarelo. Já sabe que eu amo, né? Vamos lá, com 228 pontos, é ele. Vocês vão descobrir. Ele gosta muito de cantar. Então, pega uma dica. Ele é Emanuel. Já tá lá, né? Criticando ele. Emanuel. Muito bem, Emanuel. Você ficou em segundo lugar. Pode vir aqui pegar o seu brinde. O coração tá apertado, né? E em primeiro lugar, olha, até eu tô nervosa, hein? Para anunciar o primeiro lugar aqui. Primeiro lugar é uma desbravadora. Agora, de tantas desbravadoras, né? Quem será? Com 239 pontos. A desbravadora que ganhou foi a Thaísa. Pode vir aqui na frente, Thaísa. Bem, muito obrigado a todos que participaram. Nesse momento, nós iremos chamar o jovem Daniel e o Emanuel para fazerem um momento de cântico aqui especial. Música Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração. No grão que faz a vida e a fé, no resplendor invisível faz nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração.
diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, e no socorro rendido à missão, e uma voz, um som de glória irá romper na escuridão. Diante dele rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por que o reino seja em nós, a nossa vida só por ele, a ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele, a ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele, diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Muito bem, queremos aqui agradecer a sua participação e nós queremos encerrar a nossa transmissão nesse momento com uma oração. Você que está aí conosco, você também que ainda se encontra aqui na nave da igreja, nós iremos fechar esse momento com a oração final. Bom, então curve suas frontes para que nós possamos então concluir a nossa programação maravilhosa. Soberano Deus que está no céu, exaltado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Maravilhoso, Pai, foi os momentos que tivemos aqui nesta tarde na tua presença, Senhor Deus. Maravilhoso também saber que tu usa, Pai, desde dos menores até os mais experientes, para transmitir a tua palavra, Senhor Deus. Continue, Pai, usando essas crianças para que a tua palavra possa chegar aonde elas jamais na nossa mente poderiam chegar, Senhor Deus. Mas te pedimos que continue conosco, dando sabedoria e discernimento para essa diretoria, para que nós possamos avançar na tua obra nesse ministério, Senhor Deus. Continue conosco nos momentos que se virão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.